Boa noite, povo amado de Deus. Estamos aqui para gravar esse vídeo, vou começar ele, né? Certamente não irei terminar hoje, ele vai ficar grande, depois eu vou editar algumas partes dele, pegar algumas partes para colocar no YouTube, fazer um outro vídeo maior ainda, amanhã, se Deus quiser, gravo de novo. Mas para estarmos aí um pouquinho próximos, né? Já que não faremos culto, e agradeço a Deus por ter tido a atitude no dia de ontem, né, de cancelarmos os cultos por enquanto, como medida preventiva, visto que hoje já pela tarde agora, né, é uma coisa que está acontecendo no Brasil todo, e tenho visto coisas assim terríveis, como por exemplo a minha esposa viu no celular ali o Silas Malafaia desafiando quem processa ele, né, quem faz ele fechar a igreja, não sei o que mais, e aí milhões de críticas, né, de pessoas chamando ele de tudo que você pode imaginar, pois querendo ou não está pondo a vida daqueles que ele diz que ama em risco, né, com as aglomerações, coisa como como toda a organização de saúde está pedindo, né, que a gente não faça aglomerações. Então, por que a gente ser teimoso? Né? Se temos fé em Deus, se cremos em Deus, sabemos, né, o que Ele pode ou não fazer. Mas a questão não é essa, a questão é nós ficarmos pondo em risco, né, a vida dos nossos irmãos e até mesmo a nossa. Não que estejamos com medo, não é essa a questão. Mas eu não acho justo, né, a gente pôr em risco. Como eu disse, a minha casa está aberta. Se vocês quiserem vir, né, e a gente faz culto, que não tem problema. Mas eu não quero jamais manchar o nome da igreja. E algo que eu achei assim também, né, entristeceu um pouco o meu coração, mas paciência, né? Pastores por volta do Brasil pedindo para que seus fiéis depositassem os dízimos e ofertas pelo banco, né, visto que eles não podem passar a salva, né, tiveram que fechar as igrejas, não pode passar a salva e maquininha de cartão e assim por diante, né? Então, gritem, falem, digam ao povo, vocês que me acompanham, vocês que estão aprendendo, vocês que não estão com medo, pois já conheciam a verdade, já sabiam que isso iria acontecer, né, o mais rápido possível. E como eu disse, esse é só o começo, né? Tem muito mais por vir depois, né, dessa epidemia, e ainda que calme, cesse um pouco, né? Existem, se vocês não sabem, existem judeus já dizendo que o caos será tão grande na Palestina, não necessariamente na Palestina, mas, né, nos árabes, será tão grande porque eles não terão apoio dos Estados Unidos por causa das recessões, então o caos vai ser tão grande que eles vão implorar, vão pedir para que os judeus construam o terceiro templo, para que Deus cesse essa praga, para que Deus cesse esse vírus, né? E isso para você ver o tamanho, né, do ego dos judeus, né? Não que não possa acontecer, não é essa a questão, mas a questão é para você ver, né, o pessimismo deles, né, a mistificação deles, né, a forma a qual eles pensam, tirando um proveito da situação, né, e assim por diante. Mas só para vocês ficarem cientes, né, comentei isso só para vocês fiquem cientes, mas como eu falei semana passada e segunda-feira passada, e continuo falando, né, veja como eu sempre falei, Deus não interfere. Deus só interfere para a salvação, né? Deus só interfere quando é para a salvação, como nós vemos lá em Pedro, como nós vemos lá nos evangelhos, nós vemos que Pedro estava preso e ele ainda tinha uma missão para cumprir, então o anjo vai e tira ele da cadeia. Mas o outro apóstolo, se não me engano, Tiago, né, foi morto. Por que ele não foi tirado também? Né? Por que ele não foi guardado na sua vez? Por que Estevão não foi guardado também? Porque pois já tinham cumprido a sua missão. Eram mártires, precisavam, a própria morte deles salvou a muitos. Assim como Jesus disse que o grão de trigo precisa morrer para que muitos tenham vida. O grão de trigo precisa cair na terra, morrer para perfilhar um grande, né, pé de trigo
e dará a vida a muitos grãos. Por isso Jesus precisou morrer também, precisou, né, se entregar no madeiro para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, observe, fique atento a isso. Eu quero te convidar, feche teus olhos. Aí você que está comigo, vamos fazer uma breve oração para não se estender muito, né? Mas vamos pedir a Deus que esteja em favor da sua igreja, esteja em favor do seu povo, dos Yahodins, aqueles que se chamam pelo seu nome. Feche teus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Pai, que a tua glória, Senhor, venha sobre a terra, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor, a tua misericórdia, Pai. Eu sei que a culpa, Senhor, de tudo isso estar acontecendo é nossa, pois nós pedimos, Senhor, que viesse a tribulação, Senhor, e eu continuo pedindo, Senhor, que venha a tribulação, Pai, para que o Senhor o mais rápido possível possa estar conosco. Eu sei que nós precisamos passar esse deserto, Senhor, eu sei que nós precisamos passar por esses momentos, Pai, mas eu sei que é necessário, Senhor, para que junto estejamos contigo, para que o teu povo, Senhor, para que os teus filhos abram os olhos, Senhor, e vejam, Pai, assim como o Senhor me guiaste a falar, Senhor, em pouco tempo atrás, Senhor, que logo eles saberiam que tudo que eu estava falando era verdade, Senhor. Então eu te peço, Pai, que assim como o fôlego de vida que o Senhor nos deste, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, o teu filho que está ali do outro lado, Senhor, ouvindo, Pai, para que ele possa, Senhor, ouvir e entender a mensagem, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, nosso muito obrigado. Cuida da nossa nação, cuida, Senhor, do teu povo, em nome de Jesus. Veja que eu tenho estudado, tenho buscado, tenho tentado aprender para ensinar para vocês, para proteger, para nos guardar desses tempos difíceis. Vamos, né, a um texto, vamos conversar um pouco aqui. Eu preparei, né, e quero trazer algo para vocês aqui. Uma frase que tem assolado meu coração nesses últimos dias, que tem me deixado, né, aflito, e eu tenho pensado muito, né, eu cansei de Deus. Eu cansei de Deus. É uma frase que tem se tornado cada vez mais frequente. Cansei de ser evangélico, cansei de ser cristão, cansei de ser pastor, cansei de ser crente. Não é assim? Ou seja, essa frase ela tem ecoado na minha cabeça. Tenho visto frequentemente as pessoas falarem isso. Veja que no princípio Deus criou o bem e o mal, fez separação entre luz e trevas. Lá no começo, Bereshit bara Elohim, né? No princípio, no começo, Deus criou dois reinos. Deus fez separação entre luz e trevas. Dois reinos foram criados, reino do bem e reino do mal. E separou Deus a luz e as trevas. Lá, Isaías 47, fica de referência para que você leia lá, eu não vou ler, porque senão vou se estender muito, né? Mas fica de referência para que você leia lá, né? Isaías 47. Criou e deu livre-arbítrio. Ele criou dois reinos e nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos seguir ou o bem ou o mal. Para o homem escolher o seu caminho, tudo é uma referência. Tudo é escolha e motivação. Não fazemos nada sem uma motivação. Não escolhemos nada sem ter uma motivação. Desejo, intenção e motivação. Mas e o desejo, intenção e motivação que estamos usando é a correta? É a certa? Qual é a motivação de nós pararmos, por exemplo, de fazer os cultos? Por causa da epidemia? É por causa da epidemia, por causa de medo? Ou é por respeito? Eu, particularmente, como pastor, fundador da Comunidade Apostólica e Ministério Profético, nesse tempo de crise, decidi fechar as portas, decidi fazer um recesso, parar os cultos uns dias até passar isso.
lá dentro da igreja para não ter aquela aglomeração, não por medo, não por desolação, mas por respeito a vocês, por respeito aos idosos, por respeito às crianças, para não pôr em risco a vida dos outros. Se eu tiver que sair nas ruas, se eu tiver que ir aonde tem um foco de epidemia pregar o evangelho, eu vou. Eu não tenho medo de morrer, pois eu sei o Deus que eu sirvo. Se tem uma coisa que eu tenho bastante fé, se tem uma coisa que eu estou cheia, é fé. O resto eu não tenho quase nada, mas fé eu tenho. Pois eu sei quem me chamou, eu sei quem me pegou pela mão, já me deu inúmeras provas, você pode crer ou não, não vai fazer diferença para mim, mas Deus ele já me deu inúmeras provas de quem Ele é para mim, de quem Ele é na minha vida. Mas a questão é que ao Deus criar dois reinos, ao Ele fazer a separação de luz e trevas, você sabia disso? Que quando Ele separou a luz das trevas e viu que era bom, Ele criou dois reinos, o reino do dia e o reino da noite, o reino do bem e o reino do mal. E Ele nos deu o livre-arbítrio. Para que é o livre-arbítrio? Para nós decidirmos. Deus não interferiu, gente. Aprendam, entendam isso. Deus não interfere. Desde o começo, Deus não interfere. Deus só vai interferir na tua vida, não para te dar carro, para te dar casa, para te sarar da doença. Não. Você não é imune a nada. Nunca foi. Deus ele só vai interferir para a tua salvação. Se tu estiver te perdendo, então Deus, se precisar, Ele vai interferir para a salvação. Ou então, outro caso, Deus interfere pela errade, quando a igreja está em unissom, quando a igreja está em um só som, quando a igreja está unida em uma só voz, em um só pensamento, então Deus interfere. Esses são os meios de Deus interferir. Esses são os meios que Deus usa. Então tudo é uma escolha, tudo é uma motivação, tudo depende da motivação que estamos tendo. Qual a motivação que nós temos? Como eu falei recentemente, tem pastores indo para as redes sociais pedir para que os fiéis vão até os bancos e façam depósitos ou transferências, para que não fiquem sem os dízimos, sem as ofertas. Qual é a motivação deles, gente? Qual é a motivação dessas pessoas? Você acha que de fato eles estão se importando com os fiéis? Não. Isso não é amor. Isso é ganância. E logo vão correr, abandonar as ovelhas, pois não terão lucro. Saiba você, não tenha medo. Se tiver que buscar ajuda, busque, com certeza. Se tiver que buscar recurso, busque, mas não tenha medo, Deus guardará os seus. Isso não quer dizer que você não pode ficar doente, não, mas quer dizer que mesmo morrendo nós viveremos. Sabe quem era Jesus? Era mais do que vencedor. Ele disse que nós somos mais do que vencedores, porque mesmo morrendo teremos vida, e nele teremos vida em abundância, porque se morrermos hoje, estaremos no paraíso com ele. Não tenha medo de morrer, tenha medo de sair do caminho, tenha medo de sair da verdade. É disso que devemos ter medo, porque se morrer, nós sairemos do holograma e acordaremos para a vida. Se morremos nele, estamos com ele. É essa certeza que nós precisamos ter. Como a minha vida ela não é apegada a dinheiro, como a minha vida ela não é apegada a bens materiais, apostas, eu não estou preocupado. Estou calmo, tranquilo, só agradecendo a Deus, porque eu sei que essa epidemia é Deus mostrando para o povo quem manda. Talvez você possa não ter pensado, talvez seja cedo para eu falar, mas hoje foi confirmado 16
16 dos que estavam com o Bolsonaro estão com o vírus e ele não. Talvez amanhã você possa ver a notícia que ele está com o vírus. Tudo bem, mas ele está lá, firme, sem medo. Sem medo. E ele não está com o vírus. Não estava, pelo menos até hoje, né? Todos já manifestaram. E aí, os ministros lá, aqueles que estavam tentando, vou falar aqui para não falar errado, né? Porque eu nem me ative muito, só me chamou atenção, achei curioso isso, né? Achei curioso essa parte, né? Mas vamos seguir aqui. Daí vem o entendimento que Deus não interfere. Se Deus criou o dia e a noite, se Deus criou o bem e o mal, Deus criou luz e trevas e nos deu o livre-arbítrio para nós seguirmos aquele que nós quiséssemos. Se você abrir lá em Gênesis 4:7, se não me falha a tábua do coração, salvo posso estar enganado, mas Gênesis 4:7 diz assim: Deus fala para Caim: Caim, o pecado jaz à tua porta. O pecado jaz à tua porta. Ele não está dentro. Você está entendendo? Ele não está dentro. Ele está batendo. Ele está batendo a porta. Cabe a ti aceitá-lo ou não. Tu tem o livre-arbítrio. É tu que decide se tu vai continuar no caminho ou vai sair do caminho. É tu quem decide. Não sou eu. Deus está dizendo para Caim: não sou eu que decido, é tu. Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Eu queria falar muito sobre o fruto hoje. Fruta, existe fruta e fruto, né? E o que lá do jardim do Éden não é fruta, é fruto. Eu queria falar sobre isso, eu ia falar sobre o pecado, mas eu já estou estou bem adiantado e não consegui falar quase nada do que eu queria falar. Vou falar amanhã então, mas vou seguir um pouquinho mais. Depois você escuta aí, né? Se vira para escutar. É daqui que vem o entendimento de que Deus não interfere, gente. Se Deus te deu o livre-arbítrio, Ele não pode interferir. Se Ele interferir, então Ele não te deu o livre-arbítrio. Vamos ter que arrancar as páginas da Bíblia. É você quem decide. Veja, o mal, né? Lá em Mateus 4 e Lucas 4, diz para Jesus: vai, interfere, transforma essa pedra em pão. E Jesus diz: não, Deus não interfere, nem só de pão vive o homem. Você consegue entender isso? É daqui que vem o entendimento de que Deus não interfere, só interfere para a salvação. E quando envolve todo o seu povo, a ERRAD, a igreja unida, a igreja junta. Agora, 2020, março, dia 18 de março de 2020, agora a igreja vai se unir. Agora aqueles que se chamam pelo seu nome vão se unir. Vão se unir em oração. E aí Deus vai ter que interferir. E aí essa epidemia passa. Por quê? Porque eles vão se unir. Vão entender que Deus não interfere se eles estiverem separados. Que Deus não interfere por privilégio. Eu oro muito. Eu oro 28 horas por dia, então Deus vai interferir na minha vida. Eu sou um homem muito abençoado. Não, me engano, Deus não interfere. Assim não. Você tem o livre-arbítrio de orar ou não. Mas eu jejuo 24 horas por dia, então Deus vai fazer de mim um grande homem de Deus. Saiba você que eu jejuava muito, subia monte, orava, e Deus não agia na minha vida nem um terço do que Ele age hoje. Que eu não faço tanto isso, mas também eu não perco um segundo. Eu não passo um segundo da minha vida sem pensar com a motivação de como eu farei para trazer a verdade para o povo. De qual forma Deus quer que eu use para que você conheça a verdade.
minha vida hoje era destinada a isso. É trazer a verdade. A minha vida é destinada a cavocar a verdade e trazer para você. Você está entendendo isso? Eu não perco tempo jogando, olhando um jornal que não traz nada de fundamento. Eu não perco tempo. Não, nada contra quem faça isso. Mas eu não fico jogando papo pro ar, a não ser quando eu estou trabalhando e não posso estar voltado para o estudo, para o ensino, para o conhecimento, para a geopolítica do mundo. Mas assim mesmo o pensamento está sempre voltado para o reino de Deus. Eu passo 30 horas por dia com o pensamento voltado para o reino de Deus, tentando descobrir uma forma de que você entenda, tentando descobrir uma forma de falar mais claramente para que você entenda e para que você possa ver e reconhecer a verdade, assim como Deus tem me possibilitado ver. Esse é o meu empenho. Adão e Eva conheceram o bem e o mal, fruto que não é maçã, nem sexo, como ensinou William Branham. Nem maçã, nem sexo, nenhum dos dois. Foi lá no Jardim do Éden, foi lá no Eridum, foi lá no paraíso, onde Deus colocou uma árvore que dava vida e outra que trazia a morte. Veja a dualidade. Bem e mal, dois reinos. Luz e trevas. Sempre. Duas árvores. Duas pessoas. Aí vem, a serpente, que no original não é serpente. No original é réptil. E não necessariamente uma cobra, mas sim um réptil, um animal que rasteja. Mas o que é pecado então? Se pecado não é sexo, se pecado original, como dizem, como ensina William Branham, que o pecado era o sexo, fizeram sexo. E aí vem lá conspiracionistas, já dizem que Caim é filho da serpente, que Caim não é filho de Adão. Aí vem também outros e dizem, pegam textos isolados, isso dói, dá vontade de chorar. Pegam textos isolados, como Adão dizendo, agora essa é osso do meu osso, carne da minha carne. E é para dizer, então, havia outra. Se agora essa é, então havia outra. Gente, pelo amor de Deus, nós não podemos levar uma Bíblia em português ao pé da letra. Para tirar esse tipo de conclusão, precisamos ir para o hebraico, no mínimo para o grego, para poder tirar esse tipo de conclusão. Uma pequena palavra, agora, então, agora, essa é osso do meu osso, carne da minha carne, ou sangue do meu sangue, da minha costela, como você quiser. Aí vão lá e mistificam tudo. Aí criam Lilith, a primeira esposa de Adão. Depois de Lilith já transformam ela num demônio. E por aí vai. Não vou nem entrar nesse assunto porque é muito grande. E por aí vão cada vez mais mistificando. Não, mas o fruto era uma maçã. E aí vão lá, tu entra na internet lá, tá lá uma serpente enrolada numa maçã da Apple, com uma mordidinha do lado. Aí já demonizam a empresa Apple porque tem a maçã mordida do lado. Eu fui lá, eu busquei, eu estudei o porquê que a Apple tinha aquela maçã, porquê que ela tinha o desenho daquela maçã, assim como várias outras empresas, assim como 90%
das grandes empresas são judias, são dos israelitas, né? Talvez você não saiba disso, mas eu fui lá atrás, eu pesquisei, ela está falando. Mas então o que é pecado? Se não é comer a maçã, se não é o sexo. Gente, para nós entendermos o que é pecado, nós entendemos qual foi o pecado de Adão e Eva no paraíso. Antes nós precisamos entender o que é pecado, para que possamos entender o que eles cometeram. O que afastou eles do paraíso, o que nos afasta hoje de Deus. Não podemos confundir as coisas. Bíblia é Bíblia, evangélico é evangélico, cristão é cristão.